Senhor, ver o mover. Eu vou falar sobre um pai. Nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. No capítulo 9. Nós vamos ler aqui e também vamos ler em Marcos, tá? Se você quiser deixar a sua Bíblia já em meia aberta. E tem ensinamentos preciosos aqui nesse texto. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 37. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? O título diz: A cura de um menino endemoniado. E no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Dele quem, irmãos? Jesus. Amém? Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que deis atenção ao meu filho, pois é o único que eu tenho. Eu quero dizer para você, já de primeira aqui, o Senhor está te dando atenção nesta noite. Você pode até pensar que Ele não está atento à sua vida, mas Ele está atento. E Ele diz: estou te dando toda a atenção nesse momento. Aquele pai vem desesperado no meio da multidão, rogando, pedindo, falando que é o único filho que ele tem. Versículo 39 diz assim: um espírito o domina de repente, e ele grita, lança-o com convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona. Que desespero dessa família, irmãos. O menino, ele passa a maior parte do tempo manifestado, endemoniado, e fala: olha, não tem, é pouco, quase nunca o abandona. E tem momentos na nossa vida que a gente fica pensando que a gente está vivendo com pessoas que estão 24 horas endemoniadas. Não é verdade? Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe o que acontece com você. Deus, Ele sabe o que está à tua volta. E esse pai, ele está falando: a coisa mais difícil é o momento que eu tenho com meu filho Lúcio. Meu filho passa a maior parte do tempo manifestado, espumando, rosnando, caindo. Esse homem está desesperado. Jesus, ele sabe quando a gente chega desesperado diante dele. Jesus está ouvindo a declaração do homem. E o está destruindo, ele conclui, né? Ele quase nunca o abandona e o está destruindo. 40. Roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Esse momento é o momento que você vem à presença de Deus, à casa de Deus, você começa a orar, você começa a buscar, pedir, e parece que você não está tendo resposta. Aquele homem, quando ele leva o menino aos discípulos, os discípulos não conseguem resolver o problema. Porque, irmãos, quem resolve o problema é o Pai. É o Senhor que resolve o problema. Mas olha como Jesus vai reagir à declaração do homem. Eu roguei para que eles expulsassem, mas eles não conseguiram. E respondeu Jesus:
Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Falei, ai Jesus, como eu pareço contigo. Como eu pareço com o Senhor, Pai, porque tem dia que eu estou assim. Difícil de suportar algumas coisas, difícil de entender algumas situações. Quando Jesus fala com os discípulos, ó geração incrédula, até quando eu vou estar aqui? Jesus já está sabendo o que vai acontecer com ele. Jesus está vindo de um momento muito especial. Jesus subiu ao monte com os discípulos, com 3 discípulos. Vamos anotar aqui. Ele subiu com Pedro, Tiago e João. E deixou os outros 9 lá embaixo. E foram esses 9 que não conseguiram expulsar o demônio. Será por quê? Será por que eles não conseguiram? Estavam pensando no que estava acontecendo lá com os outros? Estavam chateados porque Jesus não levou eles? Irmãos, aqui dá um caldo, dá um pano com uma manga, não só uma manga, né? Vira um macacão inteiro, que é dos braços e das pernas. E Jesus não acalenta ele. Jesus fala duro com eles. E tem hora que Jesus vai falar duro com a gente. Porque Jesus, Ele quer que nós tenhamos atitudes. Gente, não é revelado aqui, porque Ele é revelado mais na frente. E quando os discípulos chamam Ele em particular, chamam Senhor, mas por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Aí Ele explica, né? Ele fala, tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Jesus está falando, tem como você continuar perseverando para que eu possa agir. Está demorando, parece que não está acontecendo, mas continua orando e jejuando. Porque tem castas que só saem com jejum e oração. Ele não fala quanto tempo que a gente tem que ficar jejuando e orando. Ele só fala que tem que ter jejum e oração. Aí ele dá esse alerta e fala assim, tragam-me aqui o seu filho. E quando o menino vindo em direção a Jesus, o demônio faz o que, irmãos? Lança o menino na terra, em convulsões. Mas Jesus repreende o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Só que lá em Marcos ele vai contar essa história com mais detalhes. Vamos abrir lá? Marcos, no capítulo 9 também, a partir do versículo 21. Aparentemente parece que é o mesmo texto, mas você vai ver comigo que não é o mesmo texto. Vamos lá, do início. Perdão, 14, versículo 14. 9 e 14. Falei contigo, né? 9 e 14. E quando chegaram aonde estavam os discípulos, quem chegou, irmãos? Jesus e os 3, né? Pedro, Tiago e João. Viram uma grande multidão e ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Aí aqui a gente já vê um outro cenário. Marcos já diz que os discípulos que ficaram estão cercados de uma multidão e de mestres que estão discutindo com eles. Tem hora que a pressão vai ser grande. Você parece que vai estar cercado das pessoas mais loucas que você. Preste atenção. Deus está alertando.
Mas você não pode se intimidar, porque o Pai está chegando. O Mestre está chegando. Jesus olha aquela situação. E logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Aí já mudou. A direção da multidão já focou em Jesus. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. Quando a gente estiver em situações difíceis, a gente tem que mudar o foco para Jesus. Eu vi um negocinho hoje à tarde, eu vi um memezinho. Alguém pergunta para a mulher assim: como é que você lida com as pessoas que não gostam de você? Aí ela fala assim: eu não lido com ninguém não. Quem lida com elas é Jesus. Jesus é quem lida com elas. Eu vou lidar com quem? Com quem não gosta de mim? Deixa quem não gosta de mim pra lá. É Jesus que toma conta delas. E é assim que a gente tem que fazer, mas a gente não tem que ficar tentando resolver tudo. Ou tem situações que a gente, bota foco em Jesus. Porque o que o cristão mais passa são situações em que a pessoa fala assim: mas você não faz isso porque você é crente. Se não, eu não faço isso porque eu amo Jesus. Que Jesus me ensina que isso não vai ser bom para mim. Você está vendo? Você tirou de você colocou nele. Então a pessoa não vai ter mais argumento para lidar com você. Poxa, esse hino que as crianças louvaram, vocês prestaram atenção na letra do louvor? O meu gigante são os meus próprios desejos. A minha luta do meu eu contra mim mesmo. O nosso maior luta, o nosso maior adversário somos nós mesmos, os nossos desejos. Então os discípulos já estão ali, já estão meio que se sentindo meio excluídos, né? Jesus saiu, foi passear com Pedro, Tiago e João, não levou a gente. E a gente vê um roteiro diferente. A gente sempre vê Jesus com todos os 12. Mas nesse momento específico, Jesus só tira Pedro, Tiago e João. E lá Jesus se revela para eles como grande Salvador, como Filho de Deus. Então aqueles discípulos estão lá, tentaram expulsar o demônio, não conseguiram. E os mestres estão criticando eles, em cima deles. Mas quando a multidão vê Jesus, eles já saem correndo. E Jesus faz o quê? Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Você está vendo como ele toma as suas dores? Fala aí para quem está perto de você. Jesus, ele toma as minhas dores. Ele quer saber quem está me importunando. Ele quer saber. Ele cuida de mim. Você tem que ter essa certeza. Jesus cuida de você. Ele faz a pergunta. Aí começa aqui. O que vocês estão discutindo? Aí um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho. Aí ele já fala o quê? Trouxe para Jesus, certo? Eu te trouxe meu filho que está com o espírito que o impede de falar. E onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E respondeu Jesus, a mesma frase: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o meu menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, começou a fazer bagunça, né? Imediatamente causou uma convulsão no menino, e este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. E é assim mesmo, irmão, a presença de Deus causa isso no demônio. Às vezes você não entende, você chega num lugar, parece que está tudo calmo, mas daqui a pouco começa a tocar demônio, porque a presença do Espírito Santo está na tua vida. E a luz incomoda as trevas. Eu estava conversando isso com o casal, né? Com a Jordana e com o Henrique. A gente tem que entender que aonde a gente chegar, se tiver demônio, ele vai manifestar. E vai manifestar de uma maneira que você não entende. Aqui, o demônio
demônio queria fazer gracinha, fazer vergonha com Jesus. Então, espumando, rolando, batendo. Muitas das vezes, o demônio ele manifesta o que? Agredindo você com palavras, insultando você, tratando você com indiferença. Tem que entender que há vários tipos de manifestação, que está bem claro. Amém? O que o pai reclamou? O pai reclamou que o menino não falava direito, não falava. E o demônio faz todo esse alvoroço. Aí o que Jesus faz? Está lá o demônio, rolando para lá, espumando. E Jesus perguntou para quem? Para o pai do menino. Há quanto tempo ele está assim? Aqui a gente já não vê aquela declaração que o pai faz antes. Ele quase não fica bem, ele passa a maior parte do tempo assim. Jesus pergunta: quanto tempo que acontece isso com esse menino? Aqui Jesus vai começar a curar o pai. O pai do menino. Jesus está vendo todo o esforço daquele pai para cuidar daquele filho. Para que aquele filho seja curado. Para que aquele filho tenha uma nova vida. Só que aquele pai também precisava ser curado. Ele já estava há tanto tempo vivendo aquela situação que ele já estava perdendo a fé dele. E Jesus, gente, é incrível. A gente aqui, a gente vê como as pessoas ficam quando manifestam algum demônio aqui. Eu vejo pessoas apavoradas, né? Fica aquele alvoroço. Não, Jesus está ignorando completamente aquele demônio. Aquele demônio está rolando, está espumando, está convulsionando. Jesus está conversando com o pai. Quanto tempo que acontece isso com esse menino? Você não pode dar trela para o diabo. O diabo ele quer atenção. Ele quer que você fique ali em volta dele. E Jesus mostra exatamente o contrário. Vamos cá, deixa eu cuidar de você aqui, pai. Deixa eu tratar de você primeiro. Muitas das vezes nós estamos aqui buscando por alguém, pedindo por alguém, e Deus está querendo primeiro cuidar de você. Está buscando. Deus tem que primeiro fazer a obra na tua vida, para depois fazer na vida de quem você está buscando. Glória a Deus. Porque chega lá, você tem uma reação totalmente diferente. Você não consegue lidar com o demônio que está manifestando lá. E Jesus está querendo te ensinar nessa noite como é que se lida com certos demônios. Amém? Aí o pai vai responder aqui: desde a infância, respondeu ele. Muitas das vezes esse espírito o tem lançado no fogo, na água, para fazer o que, irmãos? Para matá-lo. É só isso que o diabo quer, matar. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O cara ele já está tão decepcionado, ele já está tão incrédulo, que ele está diante de Jesus e pergunta: se tu podes fazer alguma coisa para nos ajudar, nos ajuda. A mulher do fluxo de sangue pensou assim, irmãos? Não, ela falou o que no coração dela? Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ele não tinha ouvido o testemunho dessa mulher. Não tinha escutado, né? Aí Jesus replica a ele, ó: se podes. Você está pensando que você está falando com quem, irmão? Se eu posso fazer alguma coisa, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Jesus está falando, eu posso fazer tudo. Vai depender se você acreditar. Vamos curar isso aí, essa falta de fé? Aí o homem na mesma hora entende, cara. Bater lá e valer. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio
Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Aleluia. Ele botou a culpa nas circunstâncias, irmãos. Ele botou a culpa na mulher dele, irmãos. Ele botou a culpa no filho dele, irmãos. Ele botou a culpa em quem? Na incredulidade dele. Pare de ficar responsabilizando as pessoas pelo que você está passando. Ah, mas é por causa da minha mãe, é por causa do meu pai, é por causa do meu sobrinho. Não, é você. É você que conhece Jesus, é você que está diante de Jesus. É em você que Jesus quer fazer a obra. Eu era para ser um ser humano, irmãos, eu nem sei. Se eu fosse botar a culpa no lugar onde eu cresci, as pessoas com quem eu convivi, o histórico que eu convivi, não era para estar aqui não, irmãos. O presbítero falou bem claro, tinha uma cova aberta para mim. Para mim não só tinha uma cova aberta não, acho que tinha fila de cova. Mas eu entendi que era eu e Jesus. A minha batalha é do meu eu contra mim mesmo. Na vida real, o maior vilão sou eu. Então Jesus ele está querendo tirar isso de você, sabe? Ah, mas a culpa é da minha mãe, mas a culpa é do meu pai, mas a culpa é do vizinho, mas a culpa foi daquela promoção que não veio. Irmãos, na hora que tiver que acontecer na sua vida, vai acontecer. Na hora que você entender que é você que tem que lidar com essa situação, vencer esse gigante, aí o gigante cai. Davi falou que eu vou enfrentar o gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou indo na minha força não, na minha capacidade não. Eu estou indo no nome do Senhor. Então, quando você entende o cara ali, imediatamente ele entendeu. Ele não estava diante de uma pessoa natural. Ele tinha ido até os discípulos. Os discípulos não resolveram. Então, quando ele fala, tu podes? E Jesus pergunta, tu podes? Se tu podes, tudo é possível aquele que crê. Jesus mostrou para ele, eu não sou os meus discípulos, eu sou aquele que lidera esses caras. Foi eu que recrutei eles. Então, irmãos, à nossa frente está o grande general. Nessa batalha você não está sozinho. E não adianta ficar tentando se apoiar nas pessoas, porque as pessoas são falhas. Esse texto mostra com muita claridade isso para nós. Naquele momento os discípulos não conseguiam expulsar aquele demônio. E os discípulos já haviam expulsado o demônio em outra situação. Quando Jesus fez uma experiência com eles, dispersou eles, vai lá, faz a obra. E eles voltaram todos felizes à vida. Senhor, no teu nome os demônios se sujeitaram. Senhor, no teu nome curamos. Aí Jesus falou o que para eles? Não se alegra com isso. Se alegra porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus está falando para eles, ó, não é de vocês, é de mim. Não é sobre vocês, é sobre mim. Então na nossa vida não é sobre nós, é sobre Ele. Então quando você fica responsabilizando os outros, as circunstâncias, as situações, você está falando que Jesus não tem poder para te tirar dessa situação. Você está falando para ele, Senhor, eu não acredito. Então, que nessa noite você possa fazer como esse homem, entender que o teu Deus é maior que qualquer situação. Amém? Quando ele diz, Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Me ajuda. Tem pessoas que estão aqui, tem pessoas que estão assistindo, que estão precisando vencer a incredulidade. Jesus, ó, chega, não dá mais para você ficar culpando os outros. Ah, foi falando que não me deu atenção. Foi falando que não orou por mim. Não, os discípulos fizeram o que estavam ali para eles fazerem. Eles tentaram. Ai, mas eu imagino Mateus. Mas ele não falou para a gente falar no nome dele, o demônio ia sair? E os outros ali, aquele alvoroço.
Vamos lá. Só para vocês entenderem. Versículo 25. E quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, Jesus fez logo o quê? Repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Aleluia! Aí aqui, né? Jesus falou assim: já está vindo uma multidão, esse demônio, ele está querendo isso, ele está querendo atenção, ele está querendo ser visto, né? Deixa eu repreender ele. Aí, quando Jesus repreende, a gente já vibra, né? Nunca mais entra nele. Aí o Espírito faz o quê? O Espírito gritou, agitou com violência, violentamente saiu. E o menino ficou como morto. Aí a situação parece que piorou. E vai ser assim na minha vida e na tua vida. Vai ter hora que não vai estar mais debatendo, vai parecer que está morto. Poxa, eu pensei que Jesus ia resolver. Jesus falou: sai dele, não entra nele nunca mais. Meu filho morreu. Aí a galera do contra começou a gritar lá: ele morreu! Ele morreu! Irmão, sempre vai ter os agitadores da desgraça, os divulgadores da desgraça. Quando o menino estava ali se debatendo, não tinha ninguém para segurar, não tinha ninguém para ajudar. O menino estava rolando, batendo, convulsionando, batendo a cabeça no chão, ninguém estava segurando. Mas quando o menino ficou quietinho, já apareceu o tempo, morreu! Já era! Se Jesus não faz nada, vai chegar um momento que vai parecer que morreu, mas vai morrer para viver. Vai morrer para nascer para Cristo. Jesus quer quietinho, todo mundo gritando: morreu! Jesus faz o quê? Jesus toma o menino pela mão, levanta, ele fica em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos me interrogam. Só para aqui. Pode parecer que está morto, mas Jesus está estendendo a mão para levantar. Amém? Jesus falou mais alguma coisa? Jesus ficou falando com o pessoal: está morto não. Não, vocês não sabem o que está acontecendo. Jesus perdeu esse tempo? Jesus só estendeu a mão, vem cá, faz a ilustração aqui comigo. Só levanta o ombro. Pronto. Toma, pai. Leva o teu filho vivo. Jesus faz as coisas no silêncio. Enquanto está aquele alvoroço, está ali aparecendo, minha querida. Muito obrigada. Enquanto está aquele alvoroço, o pessoal gritando, Jesus não fica se desculpando, tentando botar panos, não. Jesus só faz o que tem que fazer. Então também respeite o silêncio dele. Quando estiver em silêncio, ele continua trabalhando. Ele não deixa de trabalhar. A gente vê, eu fiquei tão impressionada com a riqueza dos detalhes de Marcos, porque Mateus viveu a situação e ele faz igual o Lucas. Ele também faz um texto pequenininho. Também está lá em Mateus. Aí você pega também 4 versículos sobre a história. Olha, Mateus, você não quis contar a história toda por quê? Ele estava no meio da situação. Ele foi um dos que não conseguiu expulsar o demônio. Então sempre vai ter, irmão, a história contada de uma maneira diferente. É por isso que a gente tem que ler a palavra, pesquisar. Tenha essa referência, gente. Não tenha preguiça, não. Tenha vontade, tenha sede de Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais você se conhece. Quanto mais você se encontra com Ele, mais você vê o que você tem que mudar. O louvor falou também.
A luz da cruz vai refletir e vai mostrar para nós quais são os nossos defeitos. Aonde nós temos que mudar. A gente vive uma vida querendo que os outros mudem, querendo que os outros melhorem, querendo que os outros nos tratem bem. Mas a gente tem que fazer o contrário. É a gente que tem que mudar, é a gente que tem que tratar as pessoas melhores. Vocês estão entendendo? O que o Espírito Santo está falando com vocês? Pais que estão aqui, Senhor, Ele cura você, Ele vê todo o teu processo, Ele vê como o pastor falou aqui. Está um tempo difícil, irmãos. Está um tempo onde os pais não têm mais controle de nada. O filho vai para a escola e volta com a cabeça diferente. O filho sai muito um pouquinho com os amigos e volta falando que tem outro sexo.